Romantismo. Você conhece o romantismo? Romantismo? Sim, romantismo. Está começando uma aula sobre o romantismo e hoje vamos focar um pouquinho mais no contexto histórico e na primeira fase do romantismo. Já vimos, o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que começou lá em meados do século XVIII e durou grande parte do século XIX. Se você perdeu o contexto histórico, volta lá no outro vídeo e vê lá como é que se deu o contexto histórico no Brasil. Mas se você perdeu, eu explico de novo, rapidinho aqui para vocês. Então, olha só, no século XIX aqui no Brasil, a gente tem o quê, pessoal? A chegada da família real portuguesa, que eles estavam fugindo de Portugal. Eles iam, ser degolados, massacrados por quem? Napoleão Bonaparte. Então, eles pegaram o barquinho deles, que é um barquinho nem tanto moderno quanto hoje, e partiram para onde? Brasil, depois! E vieram para o Brasil. Então isso foi em 1808. Chegando aqui no Brasil, nós não tínhamos nada, não tínhamos muita coisa não. Era só mato, mato, mato e mato, para tudo quanto é lado. Então o Brasil passou aí por grandes transformações. Ele precisou se modernizar para receber essa família real portuguesa que estava sendo escorraçada de Portugal. Escorraçada não, eles fugiram de Portugal. Dom João, rei de Portugal e do Brasil, quando chegou aqui com a sua família, ele constatou que o Brasil não tinha biblioteca. Como assim o Brasil não tem biblioteca? Ora, pois, o Brasil não tem biblioteca! Vamos fundar, então, a primeira biblioteca do Brasil! Então criou-se a Biblioteca Nacional aqui no Brasil, pessoal. A imprensa foi criada, o Banco do Brasil, então várias instituições foram criadas aí com a chegada da família real portuguesa. O Dom João era um cara muito legal, ele incentivava as artes no Brasil. Graças, Senhor, tinha alguém que olhava por nós. A gente não pode esquecer que, na mesma época, lá 1816, 20, né, o Brasil ele não estava satisfeito em ser colônia de Portugal. Então o sentimento do Brasil nessa época era do quê? De um profundo nacionalismo, de querer se libertar de Portugal, de querer ser um país, olha a expressão que eu vou usar, independente. E isso culminou lá com a proclamação da independência em 1822. Sabe por quem? Sabe quem proclamou a independência? Ele, gente, ele, o filho de quem? De quem? Do Dom João. Mas quem é esse filho? Dom Pedro. Ah, mas onde que entra o romantismo nisso tudo? Tem tudo a ver, pessoal. O romantismo, ele começa a partilhar também desse sentimento, né? Esse sentimento de independência. A gente não tinha, por exemplo, para arte, para literatura, um herói, a figura de um herói nacional, de um brasileiro de origem. A gente não tinha um histórico literário nessa época. Então a gente precisava, já que nosso sentimento, o sentimento do romantismo nessa época era de a busca de uma brasilidade, de um herói brasileiro, nacional, né? A gente precisava, peraí, quem será o nosso herói nacional? Sim, pessoal, os índios. A figura do índio é a figura do brasileiro. Professor, dá licença, o senhor poderia repetir que eu vou anotar aqui quais são as características da primeira geração romântica? Anota aí, exaltação da pátria, indianismo. O tema do índio ele foi muito explorado na primeira fase do romantismo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Exaltação da pátria, religiosidade, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Resumindo, a primeira geração romântica está pautada no nacionalismo, no patriotismo exacerbado, na exaltação da natureza e da liberdade, na religiosidade. Então a gente encontra aí esses elementos na primeira geração romântica. E digo mais, eles exaltavam a natureza, exaltavam a busca da liberdade um pouco para fugir da realidade que cercavam ele. Opa! Chegamos a um ponto crucial que vai para a próxima geração. Fugir da realidade é um tal de escapismo. Então é isso aí, pessoal. Nós falamos um pouco do contexto social em que o romantismo surgiu no Brasil e também falamos da primeira geração romântica ou primeira fase do romantismo.
Bons estudos e um grande abraço.